Vamos fazer a página inicial com a nossa irmã Raíssa, para em seguida fazermos a prece de abertura do nosso estudo do dia de hoje. Por favor, Raíssa. Falsos profetas. Existem aqueles que, em nome do Cristo, fazem toda espécie de promessas. Riqueza fácil, salvação eterna, curas impossíveis, casamento perfeito, prestígio na profissão, prosperidade material, felicidade garantida, negócios em alta, sucesso na vida, poder pessoal. O Evangelho é roteiro luminoso para a felicidade íntima. Mas esses falsos profetas, desejosos de agradar aqueles que os ouvem, esquecem que Jesus deixou claro que a vitória mais importante é o triunfo sobre a própria imperfeição. Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para o estudo, para poder, Senhor, a tua obra, tudo que nos passaste, Senhor, com tanto amor, com tanto carinho, que possamos, Senhor, com o apoio e o amparo da espiritualidade superior, levar o conhecimento e aprender junto a todos os nossos irmãos, que possamos levar a paz, o conforto, o amor e o carinho da tua obra, grande mestre. Muita paz e muita luz. Graças a Deus. Obrigado, Raíssa. Muito boa noite a todos os irmãos da casa. Nós hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Eu tinha preparado alguns slides, mas em função de problemas na conexão, eu acho que eu vou ficar devendo as imagens para vocês. Vamos ter que fazer tudo à moda antiga, né? Só nas palavras. Vamos começar aqui com quem são as árvores e os frutos. Aqui trata a lição. As árvores são as fontes de ações, de informações. Todo aquele que produz uma ação ou traz uma informação, nós podemos, por assim dizer, que são essas árvores. Nós, quando produzimos ações, somos árvores. A doutrina espírita, que nos esclarece, nos traz várias informações, nós também podemos, por assim dizer, chamá-la de uma árvore, assim como todas as outras religiões. E os frutos são essas ações, essas orientações propriamente. Nós podemos chamar de um fruto, nós podemos também considerar, via desse capítulo, como sendo um fruto. E quais são os tipos de fruto que nos traz? Nós temos os bons frutos, que são os provenientes das boas ações. As boas ações vão gerar bons frutos. Pelo contrário, as más ações vão nos gerar os maus frutos, esses frutos doentes, ruins. E temos também, que é bom observar, os frutos verdes, que nós podemos chamar de oportunidades. Nós, quando nascemos,
nessa encarnação terrena, nós somos como uma árvore recheada de frutos, todos eles verdes, só esperando a nossa ação, esperando os nossos procedimentos, né, vendo as nossas ações, as nossas reações, para se tornarem um bom fruto ou um mau fruto, para amadurecerem ou apodrecerem. Vai depender das nossas ações. E nós temos a obrigatoriedade da análise de todos esses frutos. Quando nos é apresentado um fruto, seja ele pela doutrina espírita, por um médium, por um palestrante, pelo presidente da casa espírita, ou por um amigo, um colega, nós temos sempre a obrigatoriedade de estudar, de nos informar, procurar esclarecimento a respeito daquele fruto. Mas para que fazer esse estudo? Para a gente saber se se trata de um bom fruto ou de um mau fruto, para saber a ação que eu vou ter em função daquele fruto. Quando me é apresentado um bom fruto, ótimo, nós pegamos esse fruto e tiramos o máximo de proveito possível dele, mas sempre levando em consideração que os bons frutos são os frutos que nos aproximam da caridade, do amor, do perdão. Qualquer outro fruto que nos afaste dessas vertentes da caridade, nós devemos descartar. Não há a mínima possibilidade de ser um bom fruto aquela informação que nos afasta dos ensinamentos. E, geralmente, nós não podemos, né, se tratando da doutrina espírita, muitas vezes, nós não temos como assegurar a origem desse fruto. Porque não é como na nossa vida cotidiana, em que colhemos uma informação ou recebemos uma informação de um vizinho e vamos gerando a fofoca. Aí, não, é verdade. Não, fulano vai viajar, mas quem te falou? Não, é verdade, ele mesmo falou. Aí podemos até acreditar, de certo ponto, que a mensagem também seja verdadeira. Porque pode partir do princípio também que o próprio autor da frase esteja mentindo, tentando, né, criar uma expectativa ou um engrandecimento perante toda a vizinhança. Lembrando sempre que a ciência, ela é um dos pilares do espiritismo. E a ciência, ela é pautada em pesquisa. Daí a importância de nós sempre estarmos pesquisando, nos aprofundando em todo o ensinamento. Não só com relação à doutrina espírita, mas todo o ensinamento que nos é passado. Por que temos que nos aprofundar? Porque não adianta eu pegar um problema de matemática e buscar na internet a solução para aquele problema. Eu posso até achar a resposta, mas se eu passar por esse mesmo problema novamente, eu não vou saber resolvê-lo, porque eu pulei direto para a resposta. E tem um ditadozinho, que eu não sei se é um provérbio, mas que, por incrível que pareça, eu vi a primeira vez em um desenho animado, que ele diz que quem pula na conclusão, pula na confusão. Ou seja, quando nós tentamos ir direto para a conclusão, sem um estudo aprofundado, sem uma pesquisa minuciosa a respeito daquele assunto, muito provavelmente vamos acabar entrando em confusão, em problemática. E quem são os falsos profetas? E aí, por definição de profeta, entre os judeus da época de Jesus, em hebraico, podia ser traduzida como o porta-voz.
Então, todo aquele que é um porta-voz pode-se também, entre aspas, dizer que é um profeta. Todo aquele que traz essa informação, esse conhecimento, ele, de certa forma, não deixa de ser, aqui no slide, infelizmente não está aparecendo, do pessimista. Quantos de nós não temos aquele amigo, aquele colega, que a gente chega para ele e fala assim, pô, eu estou pensando em abrir um negócio. Aí ele fala assim, é mesmo? Eu estou pensando em abrir aqui uma lojinha aqui para vender bolo, vender alguma coisa assim. Ele, faz isso não, vai dar certo não, vai falir. Não, e eu conheço um que já tentou abrir uma lojinha não sei aonde e faliu. Não faz, aqui não tem nem público para isso, o povo daqui é muito mão de vaca. Ninguém vai comprar isso não, não abre não. E quando vamos ver os frutos que esse irmão produziu nessa área econômica, comercial, nós vemos que ou não tem nenhum, ou são os piores possíveis. Então, é um profeta pessimista, que só está ali para trazer mensagens para nos desequilibrar, para nos tentar deixar para baixo, nos empurrar ao pessimismo dele, junto, na mesma vibração que ele. Então, o profeta, o enviado de Deus, com a missão de instruir os homens, revelando mais a respeito da vida espiritual, sem necessariamente predizer o futuro. A presciência do futuro, então, é apenas um dos atributos de um profeta. Lembrando que essa presciência do futuro, ela é raríssima de se acontecer, né? Essa previsão do futuro. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Que é guardai-vos dos falsos profetas. E de que forma esses profetas eles vão agindo? Eles vão se aproveitando dos nossos momentos de fragilidade, de dúvida, de tristeza, de mágoas e as demais paixões que nos cegam a razão. E aí nós juntamos todos esses ingredientes, mais a nossa falta de esclarecimentos, ao nosso desinteresse ou preguiça de nos aprofundarmos, e viramos um prato cheio para esses falsos profetas, porque buscamos respostas rápidas, miraculosas, tentando solucionar todos os problemas de uma forma muito rápida. Nós temos aqui os exemplos que eu chamo também de pequenos profetas. Um exemplo dos religiosos, que muitas vezes nós estamos em casa, sossegados, vendo televisão e escutamos aquele sonzinho característico, né? De manhã. E aí já começamos a entrar naquele frenesi falando para as crianças, fala não, fica quieto, fala baixo, não grita, sai daí, que é para ninguém ver que tem gente em casa. Ficamos todos desesperados, tentando, de certa forma, aparentar a ausência de pessoas na casa para ver se o irmão vai embora. O irmão que veio trazer uma palavra amiga, né, com os esclarecimentos que lhe são possíveis naquele momento, e nós negamos a ele o ouvido amigo. Olha aí que falta de caridade da nossa parte. E nós que muitas vezes no centro espírita, nas reuniões, nós chegamos lá e falamos,
Ou hoje de manhã eu estava com uma preguiça, pouco antes de vir para cá, nossa, eu estava com uma preguiça, eu estava com uma dorzinha de cabeça, estava quase não vindo. Aí eu falei, não, tenho que ir. Vim, cheguei aqui, ó, passou dor de cabeça, passou o cansaço. Eu acho que era alguém que estava querendo que eu faltasse. Algum irmãozinho que estava tentando me atrapalhar a não vir. Porque, né, a luz incomoda. Então, podia ser algum irmãozinho tentando atrapalhar a minha caminhada. E olha, nós na posição de pessoas atrapalhando a caminhada do irmão. Porque a gente não sabe se ele está lá no portão pensando, pô, estou aqui no sol quente, essa aqui já é a 20ª casa que eu estou batendo e ninguém vem me atender. Se não me atenderem nessa aqui, aí eu desisto. Vou parar com tudo, porque Deus também não olha para mim, porque em meio a esse mundo em que há muita desigualdade e muita gente, né, desprovida de fé, isso afeta a todos, meus irmãos. Não só aqueles que estão fora de templos religiosos, mas até nós espíritas. Quantas vezes já nos pegamos em momentos em que paramos, analisamos e pensamos, olha quanta falta de fé eu ainda tenho. Então, num momento desse, nós podemos até ser o algoz, o empecilho na caminhada daquele irmão, fazendo com que ele, naquele momento, deixe de prestar ou tentar prestar esse auxílio a tantos outros. Tem um exemplo que aconteceu comigo, agora durante a pandemia do Covid-19, em que eu estava aqui em casa, o telefone tocou, quando eu atendi, era uma irmã, se eu não me engano, católica, que estavam fazendo um trabalho de ligar para tantas pessoas conseguissem, oferecendo a oportunidade da conversa, um ouvido amigo para escutar os problemas, para a pessoa não se sentir tão sozinha. E ela perguntou se eu gostaria de conversar alguns minutos, se eu teria o tempo. E eu falei que não teria problema nenhum, que eu poderia conversar com ela. A alegria que ela ficou foi tamanha que aquilo ali me deixou feliz por semanas. Porque ela ficou numa felicidade tão grande que ela até falou que muita gente até destratava quando ela entrava em contato, quando não desligavam de pronto o telefone, destratavam, faziam ignorâncias, e só por eu atender e falar que aceitaria conversar, eu acho que teve mais benefícios para ela até do que para mim, porque ela aproveitou a ligação para desabafar. Então, naquele momento, serviu até no auxílio a ela. Para mim, serviu, obviamente, a oportunidade maravilhosa que ela me deu de prestar um momento de caridade, mas que para ela também foi útil. Então, às vezes, nós recusamos essas gentilezas dos irmãos simplesmente por não serem da mesma religião, de não compactuarem com as mesmas ideias, quando nós não vimos Cristo segregando ninguém, separando ninguém por grupos. E sim, nós sempre devemos seguir as ações, as boas ações, produzir os bons frutos. E aí tem um outro exemplozinho aqui de pequenos profetas. Dá licença. Que são os nossos pais. Pais aí, o exemplo que eu botei aqui, principalmente mãe. Né? Porque quando a gente é pequeno, que a gente faz alguma arte,
quando fala algum palavrão, a nossa mãe geralmente, prontamente, está lá nos corrigir. Vai falar, olha meu filho, não faz isso, não fala isso que papai do céu não gosta. Não faz isso porque mancha o coração. Ela está nos trazendo os ensinamentos, os esclarecimentos, trazendo informação. E muitas vezes até predizendo o futuro. Porque quantas vezes não vamos sair, a mãe olha e fala assim, olha meu filho, vai sair, leva o guarda-chuva. A gente sai, olha o tempo assim e fala, não, não é possível. Tá um sol danado, não vai chover não. E não leva o guarda-chuva. Aí a gente vai no local onde temos que ir, um shopping, uma casa de um amigo, e na saída vemos aquele temporal. E ainda praguejamos. Não é possível. Isso aí é praga. Não, ela tá assim com alguém lá de cima, porque no tempo estava um sol danado, não tinha como chover. E um outro exemplo que eu até brinco, eu digo que o próximo profeta encarnado, com certeza, vai ser uma mulher. Porque nós homens, né, às vezes chegamos em casa, todo contente, falamos assim com a esposa, amor, meu amigo está vendendo um relógio. Olha, esse relógio custa 3.000 reais na loja. Ele falou que faz para mim a 250. Olha que negocião, amor. Vou fazer, vou comprar. Aí ela olha para a gente e fala assim, amor, posso te pedir? Estou te pedindo, por favor, arruma essas muambas, essas coisas aí falsificadas. Não compra não, que isso aí vai dar problema. Aí a gente pensa, né? Não, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu me sustento, vou comprar o relógio sim. E aí vai lá, compra o relógio. E aí chega em casa, fala, amor, ó, comprei o relógio, ó, que lindo, vê se não valeu, vê se não valeu o preço. Ela, tá bom. 3 dias de uso do relógio, o relógio para. A gente chega em casa sem o relógio, é a primeira coisa que ela vai fazer é olhar o nosso pulso e vai falar assim, ué, cadê o relógio? A gente, oi? Quebrou, pronto, falei. Aí entra em ação o profeta Kekel, que ela bota a mão na cintura, dobra o joelhinho e fala assim, quer que eu falei? Quer que eu te disse? Eu falei para você não comprar, que isso ia dar problemas. Mas brincadeiras à parte, minha gente, obviamente isso daí não é uma predição do futuro, né? Nos casos da mãe com a chuva e do relógio, são as experiências de vida que dão às pessoas essa chance de poder orientar melhor, né? E aí, vamos passar aqui agora para a parte mais delicada, né? Que é quando a gente para de falar dos outros e passa a falar da gente. A gente estava falando dos falsos profetas, dos bons frutos e dos maus frutos, que nós analisamos esses falsos profetas através dos seus frutos, né? Que não tem como uma árvore ruim produzir frutos bons. Então, no caso de um falso profeta, ele só vai produzir bons frutos ruins, frutos doentes. Não tem como um espírito evoluído nos trazer alguma mensagem que vá nos afastar da caridade, como eu disse lá atrás. E aí nós temos que analisar também os nossos frutos, passando a apontar o dedinho, né, na nossa direção. Como está a condição dos nossos frutos? Será que eu estou produzindo um bom fruto? Será que eu estou produzindo um mau fruto? Ou ainda,
será que eu estou produzindo um fruto que aparentemente por fora é um bom fruto, é aquele fruto bonito que a gente chega no supermercado, fala, olha que fruta linda, dá vontade até de comer na hora lá, né? A gente chega a salivar. E aí quando a gente chega em casa, que corta o fruto, ele está podre por dentro. Nossa decepção é imensa, né? Então, temos que nos policiar para ver se os nossos frutos também não se apresentam lindos por fora, mas por dentro estão podres. De que forma? Quando nós praticamos as boas ações esperando o reconhecimento, esperando a retribuição. Quando nós praticamos essas boas ações e a nossa mãozinha está lá para o lado, à mostra, para que todos vejam a boa ação que estamos fazendo. E também o que fazemos com os maus frutos que nos são direcionados. O que a gente faz com essas más ações que nos são direcionadas, ou esses ensinamentos errôneos, né, que nos são apresentados? Nós devemos lançar ao fogo e, se possível, auxiliar a árvore, que é não tomar o mal pelo mal. Obviamente, a gente não vai pegar ninguém e jogar no fogo, e nem pegar algum texto ou livro e jogar ele no fogo para ajudar a poluição, que já está a níveis alarmantes, né? Está aí a poluição gigante no nosso planeta. Nós simplesmente descartamos esse fruto, né, que nos foi apresentado, esse mau fruto, e quando possível nós tentamos até auxiliar aquela árvore. De que forma? Com bons pensamentos, com boas vibrações, para que ela possa receber esclarecimentos, possa se encontrar no caminho da verdade, da caridade e do amor. E aí, uma outra coisa que a gente também costuma, né, fazer, que é avaliar a árvore. Deixamos de nos preocupar com o fruto e começamos a nos preocupar com a árvore, julgando o livro pela capa. Que às vezes temos uma mensagem ou um ensinamento de um irmãozinho lá da Pavuna. Aí a gente olha e fala assim, de onde que é esse rapaz? Pavuna? Não conheço não. Isso aí deve ser cascata, isso aí deve ser verdade não. E nem nos damos o trabalho de pesquisar. E aí, tempos depois, recebemos a mesma informação vinda de outro lugar, da França. Aí olhamos assim, né? Nossa, ó a mensagem aqui, ó, ensinamento que eu recebi. Ah, veio de onde? Olha, isso aqui veio lá da França, ó, a terra de Allan Kardec. Não tem como ser falso não aqui. Aí a gente olha e fala assim, mas isso daí não é a mesma mensagem que aquele rapaz da Pavuna estava falando? Aí a gente olha e fala, não, mas aí ele viu daqui. É porque ele recebeu essa mensagem antes, ele copiou daqui. Aquele lá a gente não leva em consideração, não. Nós nos preocupamos, às vezes, com a beleza da árvore, com onde está essa árvore, a nacionalidade, ou se está num bairro nobre, ou se está num bairro mais humilde. Nós nos preocupamos tanto com a árvore e esquecemos de observar e analisar os frutos. E nós sempre, meus irmãos, devemos gerar os bons frutos. Porque, como eu disse, nós somos como uma árvore recheada de frutos verdes, só esperando as nossas ações para se revelarem bons frutos ou maus frutos. E esse número de frutos, em nossa passagem terrena, ele é limitado. Quando temos 20 anos, temos
um número X de frutos verdes, aguardando a maduração ou o apodrecimento. Quando temos 50 anos, esse número de oportunidades já não será mais a mesma que 30 anos atrás. Então, e se nós não nos movermos, não produzirmos bons frutos nem maus frutos, essas oportunidades passam, caem da árvore como frutos verdes, que não vão ter essa utilidade como um fruto. Ela não vai madurar, muito provavelmente vai apodrecer no chão, né? Aquela frutinha que a gente pega assim, olha, pô, não dá para comer não, tá verde, essa daqui não dá nem para fazer doce. Então, como um fruto, não terá serventia. A gente pode utilizar como um adubo para a nossa árvore, como experiência, para numa próxima oportunidade não deixarmos passar em branco. Nós tomarmos a iniciativa e auxiliar e ajudar e trabalhar. As ações, né, dependem, como o próprio nome diz, né, da ação é movimento. A gente ficar parado pensando, se a gente vê alguém com fome, a gente pensar, aí ele está com fome, não vai encher a barriga do nosso irmão. Se a gente vê alguém com dificuldade, querendo desabafar, e a gente simplesmente olhar e pensar, aí ele precisava desabafar, não vai melhorar o ânimo do nosso irmão. Nós precisamos tomar a iniciativa e ir em busca do trabalho. Temos que ser ativos na busca do trabalho. Temos sempre que buscar gerar bons frutos, independente do irmão. A gente não pode parar para ficar pensando, eu não vou ajudar ele não. Eu já vi como é que ele fica ali, para ele não vai fazer diferença não. Não, é ruim, ele não liga para isso não. Eu vou lá falar, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Não, esse daí não tem como não. Nós temos sim que ir praticar a boa ação, gerar esse bom fruto em direção ao nosso irmão. Porque por mais que ele não utilize esse bom fruto naquele momento, que sirva também para ele como um adubo para sua próxima floração, para sua próxima encarnação, sua próxima estadia aqui na Terra. Que possamos sempre buscar ser essa árvore linda e maravilhosa a que Jesus nos ensinou. Que possamos sempre buscar gerar bons frutos, meus amados irmãos. Muita paz e muita luz. Vamos fazer agora uma oração agradecer aos amigos pela oportunidade, à casa, né? Muito obrigado por trazermos esses ensinamentos. Vamos agradecer então, Mestre Jesus, toda a oportunidade, todos os ensinamentos que nos são postos, o aprendizado, Senhor, que nos faculta durante toda a nossa existência, que possamos sempre, amado meu, levar o teu conhecimento e também aprender junto a nossos irmãos, que possamos sempre, Senhor, buscar a prática do amor, da caridade e do perdão. Que sejamos sempre, amado Mestre, instrumentos da tua vontade, que possamos nos encher com o teu amor e com a tua luz, a fim de transbordarmos todos os nossos irmãos, que possamos sempre estender os braços, Senhor, a um irmão desamparado, que possamos emprestar o ouvido àquele que passa por um momento de aflição e necessita um desabafo, que possamos sempre, amado Mestre,
levar conosco dos teus ensinamentos e pôr em prática tudo o que nos ensinaste. Muita paz e muita luz, meus amados irmãos. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz. Graças a Deus.